Durante sessão do plenário, o senador Irineu Orti protestou contra a manobra do governo Lula de questionar no Supremo Tribunal Federal a decisão que foi tomada pelo Congresso Nacional de prorrogar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O senador apontou: em vez de respeitar a autonomia e as decisões desta casa, o governo optou por questionar judicialmente a legislação aprovada por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Orti explicou que esse tipo de manobra, típico da extrema-esquerda, desrespeita o poder legislativo que representa a população. Ele disse: essa ação subestima a capacidade do Congresso Nacional de deliberar sobre questões econômicas vitais, além de pôr em risco a segurança jurídica e a previsibilidade que as empresas tanto necessitam para planejar seus investimentos e contratações. O senador alertou: estamos diante de um panorama que transcende o mero desacordo político. Presenciamos um ato de negligência governamental que coloca em risco o futuro do nosso país. O senador pediu a ação do Legislativo para deter esse tipo de ação política, dizendo: não podemos aceitar que a condução errada das políticas públicas comprometa o futuro de milhões de trabalhadores e de suas famílias. É preciso que esta casa adote providências para equilibrar a situação do país diante de uma liderança que age de forma desmedida. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de sessão e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, servidores desta casa, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Senado, senhoras e senhores. Hoje nos encontramos diante de um cenário preocupante. A decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e dos pequenos municípios é resultado das falhas deste governo em garantir um processo legislativo sólido e transparente. Esse benefício, prorrogado até 2024,
27 pelo Congresso Nacional, após um amplo debate com a sociedade, representa um pilar para a manutenção e geração de empregos. No entanto, ao invés de respeitar a autonomia e as decisões desta Casa, o governo optou por questionar judicialmente a legislação aprovada, por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Esta ação subestima a capacidade do Congresso Nacional de deliberar sobre questões econômicas vitais, além de pôr em risco a segurança jurídica e a previsibilidade que as empresas tanto necessitam para planejar seus investimentos e contratações. É inevitável que o governo, derrotado por 3 vezes, busque nas cortes judiciais um veto que não conseguiu obter por via democrática do Legislativo. Estamos diante de um panorama que transcende o mero desacordo político. Presenciamos um ato de negligência governamental que coloca em risco o futuro do nosso país. A decisão do ministro Zanin de suspender a eficácia desta lei, sob o pretexto de preservar as contas públicas e a sustentabilidade orçamentária, não pode ser vista como isoladamente. Ela tem que ser vista como um todo. Ela reflete uma visão de curto prazo, que ignora o impacto devastador sobre milhares de empregos e sobre a capacidade de recuperação econômica do Brasil em um momento crítico pós-pandêmico. Em vez de proteger e fomentar a geração de empregos e o crescimento econômico, o governo opta por medidas que restringem a capacidade empresarial de investir e de expandir. Por outro lado, o papel do Supremo Tribunal Federal, embora crucial na manutenção da legalidade constitucional, não deveria ser utilizado como ferramenta para compensar a falta de habilidade política do governo. Aliado a isso, presenciamos o descontrole nas contas públicas, marcado por gastos excessivos em áreas menos prioritárias, sem gerar o retorno esperado em termos de desenvolvimento social e infraestrutura. Senhoras senadores, senhores senadores, estamos diante uma crise dupla, econômica e de liderança, com o Executivo falhando repetidamente em cumprir suas funções mais básicas. Portanto, convoco a todos a se manifestarem e a exigirem responsabilidade, sensatez e uma gestão governamental que realmente entenda de economia, de negócios e de justiça social. Não podemos aceitar que a condução errada das políticas públicas comprometa o futuro de milhões de trabalhadores e de suas famílias. É preciso que esta Casa adote providências para equilibrar a situação do país diante de uma liderança que age de forma desmedida. E mais, que as próximas eleições sejam um momento de reflexão profunda sobre o tipo de liderança que desejamos e precisamos para garantir um Brasil melhor para todos. Além do mais, ao finalizar este pronunciamento, quero destacar a minha preocupação com a situação das rodovias que percorri no último final de semana no Rio Grande do Sul. Entre elas, chamo a atenção para BRs cruciais. A 386, no trecho entre Lajeado e Marques de Souza, e a BR-158 entre Santa Maria e Cruz Alta. Para ter uma ideia, a duplicação da BR-386 merece uma atenção especial. Apesar de o trecho entre Soledade e Fontoura Xavier estar avançando conforme planejado, o segmento da duplicação entre Lajeado e Marques de Souza sofre sérios desafios.
Atualmente, as obras estão paralisadas já há bastante tempo, com várias interdições e desvios que comprometem a segurança e a trafegabilidade e impedem a eficiência e o escoamento da produção. Agora, com as chuvas das últimas 36 horas, afetadas ainda mais, com deslizamento de paredes laterais e interrompimento total das vias em 2 ou 3 pontos. São barreiras que impedem o tráfego nos 2 sentidos. Isto em decorrência das chuvas agora das últimas 36 horas. Quanto à BR-158, ainda de pista única, é uma rodovia vital para o transporte da produção da região das Missões, Noroeste, Central, Alto Uruguai e Planalto Médio, em direção ao Porto de Rio Grande. Há anos essa estrada sofre com remendos e irregularidades, chegando a um ponto quase intransitável, que coloca em risco a segurança de seus usuários. O governo, por meio do Ministério dos Transportes e DENIT, deve reconhecer a importância desta BR-158 e priorizar o recapeamento completo e imediato, semelhante ao já realizado na saída de Cruz Alta rumo a Júlio de Castilhos. Além dessas questões, o excesso de chuvas das últimas horas, neste momento, no Rio Grande do Sul, acentuou ainda mais problemas em diversas rodovias, pontes e locais onde transita a nossa produção e a nossa população. Essa situação alarmante será uma das pautas principais da audiência que solicitei para a próxima semana com o diretor-geral do DENIT, Fabrício de Oliveira Galvão. Não podemos seguir arriscando vidas. É preciso agir com urgência e responsabilidade de quem conhece as consequências de uma estrada sem condições. O Rio Grande do Sul exige investimento e compromisso da União nesse aspecto. Para encerrar, eu quero aqui desejar a todos os trabalhadores do Brasil que o dia 1º de maio seja um dia de reflexão, de análises para todos os trabalhadores brasileiros. Um grande abraço a todos. Quero aqui